Bom, nós já vimos as desigualdades de Cauchy. Só para lembrar, elas dizem que se eu tiver uma função holomorfa numa certa região contendo um disco, então o módulo da derivada enésima da função no centro do disco vai ser menor ou igual que n fatorial vezes norma de f em C, ele quer dizer com isso o valor máximo do módulo da função na curva de fronteira do disco, dividido pelo raio do disco elevado a n. Okay? Em particular, para a derivada primeira, a gente vai ter que o módulo da derivada primeira no centro do disco vai ser menor, n igual a 1, então vai ter um fatorial, máximo da função na curva de fronteira dividido pelo raio. Okay? Então isso aqui vale para qualquer disco contido numa região holomorfa, numa região onde a função é holomorfa. Vamos ver uma consequência importante disso, que é o teorema de Liouville. O teorema de Liouville diz que se uma função for inteira, só para lembrar, inteira significa que é holomorfa no plano todo, ilimitada, ou seja, existe alguma constante b tal que o módulo da função é sempre menor ou igual a b no plano todo, então a função é constante. Ok? E isso é algo bem surpreendente, né? Porque no cálculo real, por exemplo, você tem várias funções que são diferenciáveis, que seria o equivalente real de holomorfas, limitadas, tipo o cosseno e o seno, o módulo deles está sempre entre menos 1 e 1, então o módulo é sempre menor do que 1. Então é diferenciável, é limitado, mas não é constante. No cálculo complexo não tem como isso acontecer. Se a função for holomorfa, for diferenciável no plano inteiro e for limitada, automaticamente ela é constante. Bom, isso aí vem da desigualdade de Cauchy. Okay? Como a gente viu, o módulo da derivada no centro de um disco, no qual a função seja holomorfa, vai ser menor ou igual que o maior valor da função na fronteira, que automaticamente vai ser menor do que o b, que eu falei que a função é sempre menor ou igual que um certo valor b no plano todo, então na fronteira vai ser, né, dividido pelo raio. Mas se a função é holomorfa no plano todo, então posso pegar um disco com raio tão grande quanto eu queira. Se eu pegar um raio tendendo ao infinito, então isso aqui vai para zero. O que me leva à conclusão que a derivada naquele ponto z0 é zero. Okay? Mas no caso aí eu posso pegar o ponto z0 como sendo qualquer ponto do plano. Dá para fazer isso aí com um disco de raio tão grande qualquer, centro em qualquer ponto do plano. Então eu descubro que a derivada é igual a zero em todos os pontos do plano. E a gente já viu que uma função cuja derivada é sempre zero é constante. Okay? Então um resultadozinho bem surpreendente das desigualdades de Cauchy. Mais surpreendente ainda é o fato de que isso aí leva ao teorema fundamental da álgebra. Então, o teorema fundamental da álgebra diz que um polinômio de grau n sempre vai ter n raízes complexas, então, aqui contando as multiplicidades. Na verdade, basta você provar que tem uma raiz, automaticamente a partir daí você consegue achar outras. Então vamos provar isso aí. Digamos que eu tenho aqui um polinômio de grau n não constante. Okay, então não vai ser simplesmente o A0, vai ter pelo menos algum outro termo ANZ elevado a n com a n não nulo. E a gente vai querer provar que ele tem pelo menos uma raiz. Ok? Depois a gente prova que vai ter n. Bom, como que eu vou fazer isso? A ideia vai ser usar o teorema de Liouville. Okay? Se esse vou fazer por contradição. Digamos que esse polinômio não tenha nenhuma raiz no plano complexo. Ou seja, não tem nenhum ponto onde ele se anula. Bom, se não tem nenhum ponto onde ele se anula, a função 1 sobre ele vai ser holomorfa, né? Certo? Não tem nenhum ponto onde o denominador dá zero. Então essa função seria holomorfa e no plano todo. Então uma função inteira. Okay? E agora eu vou mostrar que ela é limitada. Okay? Por que essa função vai ser limitada? Bom, aqui ele faz de um jeito mais complicado do que necessário. Okay? Uma maneira mais fácil de fazer é pega módulo de 1 sobre o polinômio. Okay? O polinômio é isso aqui. Dá para botar o z elevado a n em evidência. Né? Então vai ficar z elevado a n vezes a n mais a n menos 1
sobre z mais até o a0 sobre z elevado a n. Então bota em evidência o z elevado a n. Aí aqui está no denominador, tira o módulo, então vai ficar módulo de z elevado a n vezes módulo daquele resto ali. Ok? E o que vai acontecer é que quando eu pegar o módulo de z indo para infinito, ou seja, quando z for muito grande, essas frações aqui que tem z no denominador vão para zero, né? Então esses termozinhos vão para zero. Aqui vai sobrar essa constante a n, só que está multiplicado pelo módulo de z a n, como o módulo de z está indo para infinito, então isso aí vai para infinito, esse denominador. E aí, se o denominador vai para infinito, a fração vai para zero. Ok? Então, o módulo de 1 sobre p de z vai para zero. Quando o z vai para infinito. Bom, o que significa isso? Que se eu pegar então um z com um módulo bem grande, maior do que alguma certa constante r, o módulo daquilo ali vai ficar pequeno. Então posso dizer que vai ficar menor do que 1, por exemplo. Então a partir de um certo raio suficientemente grande, essa função aí 1 sobre p de z vai ter um módulo pequeno, menor do que 1. Bom, se eu olhar agora para módulo de z menor ou igual que r, bom, módulo de z menor ou igual que r vai ser um disco de um raio grandão, mas vai ser um disco fechado, né? Ok? E como essa função 1 sobre p de z é contínua de novo porque a gente está assumindo que esse polinômio não dá zero em lugar nenhum, então o denominador nunca vai dar zero. Uma função contínua dentro de um disco fechado vai ter um valor máximo, ela é limitada. Ok? Então, dentro daquele disco fechado vai ter algum valor m, tal que aquela função ali vai ser menor do que m. Bom, mas aí se minha função dentro do disco é menor do que m e fora do disco é menor do que 1, então no plano todo ela vai ser limitada, né? Vai ter alguma constante, ou 1 ou então m, tal que ela é sempre menor do que aquilo. Bom, mas o teorema de Liouville me dizia que uma função holomorfa ilimitada é constante, o que contradiz a hipótese de que o polinômio era não constante. Ok? Então, cheguei numa contradição. Para resolver a contradição, eu tenho que eliminar minha hipótese de que não tinha nenhuma raiz. Então, vai ter que ter uma raiz. Porque senão contradiria o teorema de Liouville. Então tá aí. Está provado de uma maneira bem simples um resultado algébrico. E surpreendentemente esse resultado algébrico veio de coisas de análise. Tipo, resultados sobre derivadas, etc. e tal. Bom, depois que a gente prova que todo polinômio não constante vai ter uma raiz complexa, aí você consegue mostrar que vai ter, na verdade, n raízes complexas, se você contar as multiplicidades, e que dá para fatorar assim. Okay? Isso aqui agora é mais um resultadozinho de álgebra do que de análise complexa, então deixar para vocês lerem com calma essa demonstração. Então é uma demonstração bem padrão de álgebra. A ideia é basicamente, você achou uma raiz, dá para você fatorar ela pelo polinômio, aí vai sobrar um outro polinômio aqui, aí você aplica o mesmo resultado, esse outro polinômio vai ter uma outra raiz, você fatora de novo, no final você chega na fatoração total do polinômio depois que você tiver achado n raízes. Bom, vamos ver outro resultado bem surpreendente. Okay. Nos reais, se eu tiver uma função real e eu pegar aqui um intervalozinho qualquer aqui e disser que nesse intervalo eu tenho uma função, digamos, diferenciável e nesse intervalo eu dou a cara dela. Okay? Sabendo que a função é diferenciável na reta toda e nesse pedacinho ela tem essa cara, você tem como saber o resto da função? Obviamente não, né? Nos reais você pode continuar essa função, estender ela de diferentes maneiras. Pode ser que ela continue assim, pode ser que ela continue assim, pode ser que ela continue constante, para cá também. Posso inventar diferentes maneiras de estender minha função de maneira diferenciável para a reta toda, né? Então, no cálculo real, um pedacinho da função não determina o resto. No cálculo complexo, não. Se eu pegar uma função no plano complexo, te contar como é que é o formato dela, quais os valores dela numa certa regiãozinha aqui, automaticamente isso determina como é que ela vai ter que ser no resto do plano, se ela for holomorfa. Okay? Então, uma coisa bem diferente do que acontece no cálculo real. Na verdade, eu não preciso nem dar uma regiãozinha toda.
Se eu disser os valores da função numa sequência de pontos que convirja, digamos que eu tenho uma sequência de pontos convergindo por um ponto, e eu te contar qual que é o valor da função em todos esses pontos aqui, automaticamente isso aí vai determinar como é que tem que ser a cara da função em todo o plano, se ela for holomorfa no plano todo. Okay? Então, resultado bem surpreendente, bem diferente do que você tem no cálculo real. Bom, como que eu vou provar isso? O teorema diz aqui que, digamos que eu tenho uma região ômega, okay, então um conjunto aberto e conexo, e a função é holomorfa nessa região. Okay? E digamos que eu tenha uma sequência de pontos aqui, certo? Que está chamando de WK, é uma sequência que converge para um ponto Z0 dentro da região. E digamos que em todos esses pontos, em todos os WKs, a função se anula. Okay? Então tem uma sequência convergente de pontos, nos pontos da sequência a função se anula. Okay? E ele vai, a partir disso, só disso aí, concluir que a função é zero em toda a região. Okay? Então, como que a gente vai fazer isso? Bom, ele vai mostrar primeiro que a função vai se anular num disco aqui. Então, aqui vai ter algum discozinho ali, centrado em Z0, no qual a função vai se anular. Bom, a gente assumiu que a função era holomorfa, então ela tem série de potências, né? Okay? Então, meu discozinho centrado aqui vai ser o disco de convergência da série de potências da função em torno do Z0. Então, nesse disco, a função vai ter uma série de potências aqui. Okay? Talvez os primeiros termos dessa potência, talvez os primeiros A's se anulem. Okay? Se os primeiros A's se anularem, então você vai e pega o primeiro inteiro M, tal que o AM não seja zero. Okay? Então, pega o primeiro termo não nulo da série e bota ele em evidência. Okay? Botando ele em evidência, fatorando ele, aí vou ter ele vezes 1, certo? Para dar justamente ele, mas o que os outros restos os outros termos da potência vão ter potências maiores do que m. Então, quando eu fatorar essa potência m, vão sobrar outras potências positivas. Okay? E a soma dessas outras potências positivas vão dar uma outra série, vão dar uma outra função disso aí. Então, uma função g de z menos a0, que também vai ser holomorfa, porque é dado por uma série de potências. E além disso, como vai ser uma função de z menos z0, certo? Vai ser só as potências de z menos z0 maiores do que m, quando z for para z0, todas as potências, todos esses termos vão zerar, então o g, essa função g vai para zero. Okay? Bom, o que vai acontecer? Como meus pontos, minha sequência WK, estava convergindo por z0, então vai chegar um momento que os pontos vão entrar no meu disco, né? Okay? Então, vou ter pontos ali do disco que vão pertencer à sequência, nos quais a função se anula, e que vão estar dentro do disco, então satisfazem a série, então vão satisfazer isso aqui. Okay? Bom, então pega agora o Z igual a WK, aqui os pontos da sequência, que ainda são diferentes de Z0, certo? Eu ainda não cheguei no Z0, então só me aproximando. Bom, se o WK é diferente de Z0, quando eu jogar aqui, não vai dar zero, né? Okay, então isso aqui vai ser diferente de zero. Okay. Como minha função está convergindo para zero, então a função g calculada em WK menos zero, se o WK estiver bem perto de zero, esse valor aqui vai dar bem próximo de zero. Se é próximo de zero e eu estou somando 1 nele, então a soma não tem como dar zero, né? 1 mais uma coisa pequenininha não tem como chegar em zero. Então, isso aqui era diferente de zero, isso aqui é diferente de zero, mas eu assumi que o f calculado em WK dava zero. Então, tem que zero igual a alguma coisa diferente de zero. Então, eu cheguei numa contradição. Okay. Então, eu concluo que... peraí, desculpa, me perdi. Tá. Então, cheguei numa contradição. Então, quer dizer que... Qual que é a hipótese que eu fiz aqui que levou a essa contradição? Que essa função não era identicamente zero.
Ou seja, teria algum primeiro termo aqui da série que não se anula. Então, assumindo que tinha um primeiro termo não nulo, eu cheguei numa contradição. Logo, não tem um primeiro termo não nulo, ou seja, todos os termos da série são zero. Então, a função é identicamente nula, pelo menos naquele disco. Ok? Então, a partir da hipótese de que eu tinha uma sequência de pontos onde a função se anulava, eu cheguei à conclusão que vai ter um disco aqui, em torno de Z0, no qual a função se anula em todos os pontos desse disco. Tá joia? Bom, agora é só ir repetindo. Então, cheguei à conclusão de que tem aquele disco ali, onde a função dentro do disco, em todos os pontos do disco, se anula. Bom, agora pega um ponto na borda do disco, ok? Não sei se nesse ponto a função se anula, mas como ele está na borda do disco, dá para eu pegar uma sequência de pontos do disco, convergindo para ele. E como a função se anulava em todos os pontos do disco, então eu achei aqui uma sequência de pontos onde a função se anula indo para aquele ponto. Então, pelo mesmo argumento lá de cima, eu vou ter um outro disco em torno daquele ponto, onde a função também se anula. Então, já a função se anulava aqui, descobri que também se anula nesse outro disco aqui. E aí daria para eu ir continuando isso aqui. Pego um outro ponto aqui da borda, vou ter uma sequência aqui convergindo, então vai ter um outro disco aqui, onde a função se anula. Okay? Em princípio, daria para você continuar fazendo isso até preencher toda a região, com discos onde a função se anula, então a função se anula em todo o disco. Okay? Essa é a ideia básica, mas aqui ele faz usando alguns argumentos de topologia. Quem já viu topologia, leiam aqui com cuidado. Okay? Quem nunca viu vai ter que acreditar em mim que dá para seguir essa sequência e até preencher a região toda. Joia? Bom, então provei isso aí. Se eu tiver uma sequência convergente de pontos onde a função se anula, a função vai ter que se anular em toda a região aberta e conexa contendo aquela sequência de pontos. Bom, aí a partir daí é fácil chegar nesse outro resultado aqui, que agora, de novo, eu tenho uma sequência de pontos convergindo para algum ponto lá. E agora, ao invés de supor que a função se anula nessa sequência de pontos, eu estou supondo que a função f é igual a uma outra função g nessa sequência de pontos. Então, em cada um desses pontos aqui, a função f e a função g coincidem. E aí, a partir disso aí, eu vou concluir que a função f e a função g se coincidem em toda a região. Okay? Como que eu provo isso? Simplesmente aplico o resultado anterior para a função f menos g. Se f é igual a g em todos os pontos, então f menos g calculado em cada um desses pontos vai ser zero. Okay? E aí aplico o resultado de antes, chego à conclusão que a função f menos g vai ser igual a zero na região toda. Se a função f menos g é zero na região toda, então f vai ser igual a g na região toda. Ok? Então tá aí. Se eu determinar os valores da função nesses pontos aqui, vão estar determinados na região toda. Porque qualquer outra função que eu inventasse que tivesse os mesmos valores nesses pontos, vai ter que ter os mesmos valores na região toda. Então, resultadozinho bem surpreendente. Então, os valores da função numa regiãozinha pequena, ou mesmo numa sequência de pontos convergentes, determina em todo o resto do plano, se a função for holomorfa no plano todo, ou de uma região aberta e conexa no qual a função seja holomorfa. Okay? Isso aí é o que a gente chama de continuação analítica. Você determina os valores da função num pequeno pedacinho. Isso determina como que a função tem que continuar a ser estendida para toda a região. Joia? Então, tá bom.